Da nossa família para sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência. O plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Olá, muito bom dia para você. 11 horas e 30 minutos está começando o Nossa Área deste dia 9 de janeiro de 2026. As principais informações do futebol local e a partir do meio-dia aí a edição nacional do Nossa Área. E a partir de agora os destaques do programa de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani realiza hoje o último treino antes da estreia contra o Primavera às 18 horas e 30 minutos no Brinco de Ouro. Técnico Matheus Costa terá todos os reforços à disposição e deve começar com 7 deles na equipe titular. Apenas Cicinho, Emerson Barbosa, Diego Torres e Mirandinha, que estavam no ano passado, devem ser mantidos nos 11 iniciais. Buscando a classificação, Guarani enfrenta o Naviraense hoje às 18h45 pela terceira rodada da fase de grupos da Copinha. Em entrevista durante o Esporte em Debate, Marcelo Fernandes confirma que apenas os jogadores que renovaram o contrato vão ficar à disposição para a estreia contra o Corinthians na Neoquímica Arena, domingo às 16h. Por um problema burocrático, não foi possível derrubar o transfer ban e registrar os 11 novos reforços. Pela Copinha, Macaca vence o Real de Roraima e mantém 100% de aproveitamento. Agora, a Ponte espera o confronto entre Francana e Cruzeiro para conhecer o adversário da próxima fase. Cruzeiro anuncia a contratação de Chico Costa, atacante que estava no Mirassol, jogador que pertencia ao Cerro Porteño, disputou o último Brasileirão pela equipe do interior paulista e assina com a Raposa até o final de 2027. Manchester City faz sondagens por Wesley, lateral ex-Flamengo, e avalia a proposta ainda nessa janela de transferências. O clube inglês já observava o jogador desde os tempos de Flamengo. E o sucesso na Roma, além do prestígio de Ancelotti, validam a escolha pelo jogador do City. Com o gol de Rodrigo, o Real Madrid vence o Atlético de Madrid e vai enfrentar o Barça na Supercopa da Espanha. Valverde foi o grande destaque da partida, marcando um gol e contribuindo com uma assistência para o brasileiro. A grande decisão acontece no domingo às 16 horas. Rádio Bandeirantes. São 11 horas e 34 minutos. Você está aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela sua audiência. A mesa de áudio Edson Freitas.
Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Alan Zanelato está no Switcher. Ele que faz a seleção de imagens e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes, focalizando aqui a Copa São Paulo. Ontem, a Ponte de Virada venceu 2-1 Real de Roraima. A Ponte 100% venceu os 3 jogos. A Ponte pega na próxima fase Cruzeiro ou Francana, que joga hoje às 21h30. O Guarani joga hoje 18h45 em Assis contra o Naviraense do Mato Grosso do Sul. Se vencer, muito provavelmente se classifica. Olha, o Corinthians enfrenta hoje 18h15 o 15 de Jaú, lá em Jaú, tentando resolver a sua situação. Lembrando que o grupo do Guarani cruza com o grupo do Corinthians na próxima fase. Amanhã tem São Carlense e Santos. O Santos já está classificado. Outra equipe que já está classificada é o São Paulo, que joga amanhã contra o Real Soccer de Sorocaba. E o Palmeiras ontem descarregou lá em Barueri. Palmeiras 9, Batalhão de Tocantins 0. Palmeiras já classificado e domingo fecha a rodada contra a equipe do Remo. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. 11h37 até o meio-dia, muita informação para você aqui no Nossa Área. Bom dia, CB. Na sua opinião, com esse elenco montado, o Guarani vai fazer bonito nas 3 competições? Um abração aqui ao Leandro Simberg, Vila Padre Anchieta. Ô Leandro, o futebol não é uma ciência exata. Eu gostei muito das contratações, são jogadores de bons predicados, principalmente no caso do Guarani estar montando um time para a temporada inteira. Claro que depois, vai fazer contratações pontuais. Mas é Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. Campeonato Paulista, eu entendo que é competição para o Guarani de manutenção. Campeonato muito difícil, complicadíssimo. São 8 rodadas para permanecer na competição. Tem que fazer aí 7, 8 pontos, Ganhar 2 jogos e empatar aí pelo menos 2 para não se complicar. Copa do Brasil, Guarani entra na segunda fase, já pega um bom cachê, mas a expectativa é de que consiga avançar um pouco mais. E com relação à Série C, aí a obrigação é o acesso. Se conseguir o título, seria melhor ainda. Guarani não tem o título da Série C. Foi campeão brasileiro da Série A, 1978, foi campeão
da Série B em 2 oportunidades. Primeiro lá em 1981, ganhou a competição e depois, num outro campeonato, ganhou também do Sport e foi campeão. Sport ou Coritiba? Coritiba, né? Ganhou do Coritiba e foi campeão da Série B. Mas a Série C, Guarani chegou na final lá em Varginha. Um jogo que realmente está entalado até hoje na minha garganta, porque eu achava que o Guarani seria o campeão da Série C. Fez uma campanha realmente espetacular, uma recuperação fantástica, perdeu do Asa de Arapiraca, conseguiu reverter uma vantagem que era enorme do Asa, que ganhou o primeiro jogo de 4-1 e depois também, para chegar à final, reverteu uma vantagem absurda contra o ABC de Natal. Tinha que vencer por uma diferença de 6 gols. Mas não tem o título da Série C. Então seria muito bom. Mas a obrigação nem é o título. A obrigação é conseguir o acesso, porque a Série C não combina com o Guarani. 11h41. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Oi, Batista. O Guarani realiza hoje o último treino antes da estreia amanhã no Paulistão, jogo marcado para 6h30 da tarde no Brinco contra a equipe do Primavera. Aliás, jogo inédito. Guarani e Primavera nunca se enfrentaram na história em jogos oficiais. O Bugre está praticamente definido, com Kaique França no gol, com Cicinho na direita, com Rafael Donato e o Jonathan na zaga e o Emerson na lateral esquerda. No meio campo, William Farias, Igor Pereira e também o Diego Torres. E lá na frente, o Guilherme Parede, o Mirandinha e o Luca. Quem foi apresentado oficialmente ontem? Goleiro Kaique França, principal contratação do Guarani para essa temporada, para suprir uma carência que o Guarani já tinha há muitos anos no gol, para ser o titular absoluto. E ele falou sobre essa chegada no Guarani e também sobre a rivalidade com a Ponte, até porque ele atuou por 2 temporadas aqui em Campinas e foi muito bem. Eu chego aqui para fazer um grande trabalho no Guarani, para subir o Guarani de divisão, que sem dúvida é o principal objetivo do ano. Então, assim, eu sou da capital, sou de São Paulo, então também estou perto da minha família. Eu sou um cara que sou muito próximo da minha família, então também estou perto da minha família. Então, a conversa com o presidente, o projeto, o conjunto de coisas me deixou muito animado em aceitar esse novo desafio na minha carreira. Cara, sobre rivalidade, isso aí para mim está no passado. O meu foco hoje é só no Guarani. Minha cabeça só no Guarani. Quem me conhece aí sabe o profissional que eu sou no dia a dia, o quanto eu me empenho, o quanto eu me sacrifico pelo clube. Todos os lugares que eu passei foi assim, aqui não vai ser diferente. Então hoje o meu foco é somente no Guarani e minha cabeça está somente aqui. Bom, o último treino será no período da tarde e hoje à tarde mais 3 atletas dos recém-anunciados serão apresentados oficialmente no Brinco. A gente vai ouvir a palavra deles à tarde no Esporte em Debate a partir das 5 horas. Quem são eles? O Maranhão, centroavante, que está vetado pelo departamento médico, inclusive seria titular no jogo contra o Primavera, mas ele está se recuperando de um incômodo muscular e daí na terça-feira provavelmente ele deve estar em campo na segunda rodada do Paulistão. Então o Maranhão vai ser apresentado oficialmente, o goleiro que chegou para ser reserva, o Matheus Klaus também, e o Guilherme Cachoeira, que é um meio atacante, também será apresentado. Bom, para falar a respeito de ingressos, à disposição do torcedor, ingressos com preços promocionais, R$20 no tobogã com a camisa do Guarani, R$30 tobogã inferior com a camisa do Guarani, R$10 a cabeceira de entrada, também com a camisa do Guarani. A vitalícia com a camisa paga 30 e mais 30 de acesso. A expectativa de um grande público para o torcedor reencontrar o time do Guarani e também ver as caras novas. Quem sabe estrear no Paulistão com o pé direito. Eu volto com você, Batista.
Valeu, Breno. 11h44, o Guarani, portanto, estreia no Campeonato Paulista, sábado, 18h30, estádio Brinco de Ouro. Guarani precisa, neste jogo, contar com a sua torcida. Então, compareça ao estádio Brinco de Ouro. Faz tempo que o Guarani não joga. O torcedor está com saudade e precisa comparecer para apoiar o seu time nesta competição. Os jogos em casa são importantíssimos e o adversário se preparou, faz tempo que vem se preparando. O Primavera é um jogo realmente muito difícil. Transmissão de Roger Williams pela Rádio Bandeirantes. Tem o jogo do Santos, que estreia no campeonato contra o Novo Horizontino. O jogo marcado para as 16h. Logo na sequência, aí tem a jornada esportiva local, com o Guarani enfrentando o Primavera de Indaiatuba. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço, diz aí. Bom dia, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Chega inteiro, chega arrumado o Guarani, totalmente organizado e favorito para a estreia contra o Primavera, amanhã 18h30 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, estreia do Paulistão. Série A1, campeonato curto, perigoso, traiçoeiro, tem que pontuar em todas as rodadas aí para não correr nenhum risco. Também se reforçou e vem com um time de respeito, o Fantasma, a equipe de Indaiatuba que debuta aí dentro da Série A1 do Campeonato Paulista. Então é um favoritismo teórico do Guarani antes da bola rolar por jogar em casa. Mas o jogo deve ser duro, complicado, parelho e a gente espera, acima de tudo, um nível técnico pelo menos razoável. E eu digo pelo menos razoável porque é um início de temporada, o pessoal vem aí de férias, né? Pouco tempo de treinamento, muita modificação nas equipes. No caso do Primavera, troca de comissão técnica também. Então, claro que existe aí aquela componente de falta ainda de um melhor entrosamento, de um melhor encaixe das equipes. Ainda assim, a minha expectativa trabalha exatamente com um jogo muito equilibrado e um jogo de um nível técnico que possa ser considerado e avaliado como pelo menos razoável, com grandes perspectivas de um público bom, porque o torcedor do Guarani está com saudade do time, quer ver os novos reforços. O Guarani terá 7 caras novas, apenas 4 remanescentes do ano passado, pelo menos para o time que inicia a partida, pelo menos para os 11 considerados titulares aí, pelo menos nessa projeção passada agora aí pelo Breno Beretta. Então, estaremos, se Deus quiser, acompanhando essa partida, voltando aí às grandes jornadas esportivas da Rádio Bandeirantes, com a estreia do Bugre, com a estreia do Primavera e, se Deus quiser, com uma grande transmissão, um grande trabalho e com um belo jogo de futebol. E a expectativa realmente é gigantesca, sobretudo no caso do Guarani, que fez uma grande reformulação e a gente quer ver isso na prática. Na teoria, as contratações foram consideradas boas. Vamos ver como é que a gente começa a avaliar esse encaixe no primeiro jogo, que é pouco ainda, para fechar aí uma análise um pouco mais aprofundada, mas já vai dar para a gente ter uma ideia da performance bugrina e, por que não, também do Primavera amanhã à noite no Brinco. Batista, bom dia, tudo Band. Até que enfim o Guarani vai entrar em campo no Brinco com um time competitivo e organizado. Tem tudo para fazer uma ótima campanha e tabela parece que favorece o Guarani. Tem que aproveitar. Abraços, Sidemi de São Paulo. Desktop, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. 11h49, Ponte Preta na Rádio Bandeirantes FM 85,7.
Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Uma última Fala, ajustada Batista, aqui. as notícias boas começam a aparecer aos poucos pelos lados do estádio Moisés Lucarelli. 3 dos 4 jogadores que assinaram a renovação de contrato com a Ponte Preta tiveram seus nomes publicados no BID, o lateral direito Pacheco, o meia Serginho e também o atacante Diego Tavares. Resta agora apenas aguardar o nome de Elvis. O capitão, camisa 10 da equipe da Macaca, também já assinou um novo contrato e deve ter o nome publicado no BID nas próximas horas. O técnico Marcelo Fernandes conversou ontem com a gente no Esporte em Debate, deixou claro que a diretoria pagou o transfer ban, mas por um problema burocrático não foi possível derrubá-lo e registrar os novos jogadores, mas disse que conta com os 11 reforços para a segunda rodada do Campeonato Paulista. Isso aí é um assunto que a gente teve de voltar dia 2, né? E foi perguntado a respeito do transfer ban e todos falaram que ele ia estar regularizado aí por parte da direção e que a gente poderia contar com todos. Mas infelizmente, por esses assuntos burocráticos, o próprio presidente Ebelim foi lá hoje de manhã e deixou claro que foram assuntos apenas burocráticos, que o transfer ban foi pago. Foi assim que ele passou para nós hoje. E nós, agora, por esse jogo, não podemos contar com os contratados. Mas, para quarta-feira, sem dúvida alguma, todos estarão em campo. E sem esses 11 jogadores, a comissão técnica, em conjunto com o departamento de futebol, convocou 8 garotos que estavam representando a Ponte Preta na Copa São Paulo para integrarem o elenco profissional e ficarem à disposição do Marcelo Fernandes para a partida de domingo contra o Corinthians. São eles o Júlio, lateral direito, o Diego Leão, que é zagueiro, Pablo também é zagueiro e o Gustavo Rabelo, zagueiro. O Gabriel, lateral esquerdo, o Juan, que é volante, o Nicolas, meia, camisa 10 da equipe sub-20 da Ponte Preta, que vem se destacando, e também o Caio Ganga, jogador muito habilidoso. Esses 8 atletas retornaram a Campinas, participaram da atividade hoje pela manhã com o time profissional e, como eu disse, ficam à disposição do Marcelo Fernandes para a partida de domingo. Sendo assim, uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Simon e Diego Leão na dupla de zaga e na lateral esquerda deve jogar o João Gabriel. No meio-campo deve ser Rodrigo Souza, Gustavo Teles, Serginho e Elvis, e lá no ataque Gé e Bruno Lopes. Essa é uma provável Ponte Preta para encarar o Corinthians lá na Arena no domingo, como eu disse, sem os novos reforços e com o Diego Leão, garoto da Copinha, aparecendo na equipe titular. Falando em Copinha, ontem a Macaca, como eu disse, venceu a equipe do Real de Roraima, venceu por 2-1, 2 gols de pênaltis, um marcado pelo Zé Vitor e outro marcado pelo Vitinho. E agora a Ponte Preta espera o confronto entre Francana e Cruzeiro, que acontece hoje, 8h30 da noite, para conhecer o adversário da próxima fase da Copa São Paulo. Batista. Valeu, Pedro Piscinato. O ouvinte pergunta. Primeiro ele diz boa tarde. Boa tarde para você também. Entre cada rodada é possível inscrever jogadores no BID? Pelo que entendi, a Ponte Preta poderá contar com os novos jogadores contratados na segunda rodada, correto? Sim, foi isso que disse o Marcelo Fernandes na entrevista exclusiva que nos concedeu ontem no Esporte em Debate. Ele disse que o vice-presidente Marc Eberlin esteve no treino e prometeu que para a segunda rodada todos os novos contratados estariam à disposição ou estarão à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Então é possível sim inscrever antes de cada rodada e aí para esta primeira rodada não será possível os novos contratados. A Ponte inclusive corre contra o tempo para inscrever também o Elvis, porque são jogadores que tinham um contrato com a Ponte. Então o transfer ban ele favorece nesse sentido. Para novos contratos, novos contratados, o time estava impedido, mas para os jogadores remanescentes, aqueles que já estavam, a legislação permite a inscrição.
Vamos lá, Tigrão, falando da Ponte Preta, diz aí. Bom, ontem falou com exclusividade para o Rádio Esportivo de Campinas o Marcelo Fernandes, o treinador da Ponte, e ele confirmou, né? Os que renovaram o contrato estarão à disposição. Pacheco, o Elvis, o Diego Tavares, entre outros que a Ponte não sabia se ia poder utilizar ou não. Além dos remanescentes, e aí vai ter que enxertar com garotos, tanto na formação dos 11 que iniciam a partida, como também com relação à formação do banco, das opções que ele terá, Marcelo Fernandes, para mexer nesse time da Ponte para a partida de domingo, 16 horas, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo, contra o Corinthians. Olha o refresco aí que tem a Ponte, apesar de que o Corinthians também vem sem os seus principais astros, né? Yuri Alberto, o Memphis Depay, o Ramires, são vários jogadores do Corinthians que não estarão à disposição. Ranieri também está fora, né? O Maicon, que já foi negociado. Então o Corinthians também vai ter que improvisar. Mas tem um elenco forte, tem uma base muito boa e vai ter o apoio lá de aproximadamente 40 mil torcedores a empurrá-lo para cima da macaca, que terá que ter muito equilíbrio, muita determinação, muita organização, procurar ali, claro, não se envolver muito no clima de correria e de iniciativa e de pressão do Corinthians, tentar botar um pouco de água na fervura, pelo menos até a metade ali do primeiro tempo, até 30 minutos do primeiro tempo, para tentar baixar um pouco a temperatura. É uma pauleira. E é uma pena realmente que a Ponte não possa contar com os seus novos contratados. Questão do transfer ban, questão de problemas burocráticos, como disse ontem o Marcelo Fernandes ao vivo para nós. Então seria uma imensa oportunidade se a Ponte pudesse contar com todo mundo, com força máxima, para tentar dobrar o Corinthians mesmo dentro dos seus domínios na largada do Paulistão de 2026. É uma pena. Mas como o Corinthians também está desfalcado, o jogo realmente promete, ele abre uma perspectiva aí de avaliação já pelo menos parcial daquilo que poderá ser a Ponte na temporada, e o Corinthians jogando em casa com a obrigação de vencer o jogo, mas cabe à macaca, quem sabe, por que não, meter um carimbo nessa faixa de campeão da Copa do Brasil aí do Corinthians que faz a sua primeira apresentação depois do título memorável conquistado no final do ano passado. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Do Pinheiro. E o último jogo entre Ponte e Corinthians foi há exatamente um ano, janeiro de 2025, majestoso Campeonato Paulista, e deu Corinthians 1-0, gol de Thales Magno. A Ponte com Diogo Silva, Pacheco, depois Maguinho, Simon, depois o chileno Vicente Concha, Arthur e Danilo Barcelos, depois Bruno Lopes, Emerson, Léo Oliveira, Serginho, depois Everton Brito e Elvis, Jean Dias, depois Vitor Andrade e Darley, e o técnico Alberto Valentim. O Corinthians com Hugo Souza no gol, Léo Maná, Félix Torres, João Pedro e Hugo, depois Diego Palácios, Ranieri, José Martínez e Igor Coronaro, depois Charles, Romero, depois Rian, Thales Magno, depois Alex Santana e Yuri Alberto, depois Héctor Hernandes, seu técnico, o argentino Ramon Dias. Olha, de titular no Corinthians, só o goleiro Hugo Souza e o atacante Yuri Alberto, porque o Corinthians tinha pré-Libertadores pela frente. Público 8.896, mas teve muita chuva nesse dia em Campinas, hein? Avenida Anchieta, Barão de Jaguara, Orozimbo Maia, Princesa do Oeste, tudo alagado. E o majestoso, a água entrava pelo portão próximo à estátua do Moisés Lucarelli, à direita da estátua, e descia para os portões de entrada. Parecia uma cachoeira. Os vestiários ficaram inundados e o gramado
muitas poças d'água. Então é o seguinte, a partida que estava marcada para 19h45 só começou às 20h28. Janeiro do ano passado, o último confronto deu Corinthians, Ponte 0, Corinthians 1. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Bola rolando neste final de semana na Bandeirantes. É isso aí, com 4 jogos. Temos jornada dupla no sabadão, jornada dupla no domingo e toda